Olá, meus amigos do Quinto Elemento, aqui quem fala é Felipe Trielli e estamos aqui para mais um minicast do Quinto Elemento. Esse é o meu primeiro minicast do ano e para começar eu resolvi fazer uma lista, porque eu adoro listas, eu gosto de listas dos 10 mais da MPB, os 10 mais do rock and roll, os 10 melhores filmes, os 100 melhores filmes. Eu gosto até de lista de mercado, eu tenho uma música minha que eu fiz que se chama A Lista, que fala de uma lista de mercado, ou seja, lista é a minha praia. Então a gente vai começar aqui falando das 1001 músicas brasileiras que você tem que ouvir antes de morrer. Eu, obviamente, me inspirei naquela coleção 1001 coisas que você tem que fazer antes de morrer, né? 1001 discos, 1001 filmes, enfim. Então, essa lista foi muito legal de fazer, porque foi um jeito que eu mesmo descobri muita gente da música brasileira. Eu peguei desde o primeiro compositor brasileiro, que se chama José Maurício Nunes Garcia, foi o primeiro grande compositor, até Caneta Azul. Tem Carmen Miranda, tem Camisa de Vênus, tem Premê, enfim, tem coisa para todos os gostos, né? E já vou avisando aqui para os mais sensíveis, tem música com palavrão. Tem o Skylab falando que eu não vou falar com as palavras dele, mas que o dele fica duro, que é uma música que você não pode deixar de ouvir, mesmo que seja uma música bizarra. Então, é uma lista idiosincrática. Se você não sabe o que é idiosincrático, vai buscar no dicionário. Mas é uma lista idiosincrática. Tem coisa minha, tem coisa do meu sócio, a lista é minha, eu faço o que eu quiser. E atenção, essa lista é para parar e ouvir. Não adianta colocar de fundo ou fazer uma festinha e botar ela lá. Vai ser chato, porque as músicas são músicas que você precisa parar para ouvir e prestar atenção, ou na letra, ou na harmonia. Então, para ficar de fundinho assim, elas não vão servir. Bom, e eu vou ensinar vocês mais ou menos como ouvir, porque não é uma lista para você ouvir assim, dar play ali do primeiro ao último, né, na ordem que tá lá, até porque eu não fiz uma ordem, seria insano eu fazer uma ordem, ia levar um ano. Então o que você tem que fazer é o seguinte, dá o play no shuffle e quando chegar uma música que você se interessou, fica lá, ouve até o fim e tal, vê. Uma coisa legal que você pode fazer é ver quem tá cantando, se você não conhecia quem era, ouve o disco inteiro dessa música, às vezes tem coisas muito legais que ficaram de fora. Então é um jeito de vocês fazerem o mesmo caminho que eu fiz para fazer a lista, para se aprofundar na música brasileira, que tem coisas riquíssimas. Você tem coisa que esse padre, o primeiro padre que eu falei, José Maurício Nunes Garcia, ele escreveu coisas belíssimas do barroco e parece coisa europeia da época, assim. Você nunca imaginaria que no século XVIII aqui no Brasil ia ter alguém escrevendo coisas tão sofisticadas, né? Você pega Tom Jobim, que tem músicas incríveis, e às vezes não é a música só, é a letra, às vezes a junção da letra com a música. Por exemplo, dá até pra colocar coisas como o Meu Erro, do Paralamas do Sucesso. Meu Erro é uma música boa, muito boa, mas se fosse uma música que ela sozinha como música não é lá muita coisa, sozinha como letra também não, mas quando você mistura os dois fica uma coisa muito bacana, muito gostosa de ouvir. Tem vezes que eu coloquei a música por causa de uma frase, sabe? Por exemplo, a música Sobre o Tempo, do Caetano Veloso, ele fala uma frase que diz o seguinte: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Eu acho que essa frase sozinha já mereceu, entendeu? Porque você falar que não tem coisa mais bonita no mundo do que a cara do filho de cada um de nós, né? Quem olha pra cara do seu filho não tem como olhar pra aquele rosto e falar assim, não, isso é feio. Por mais que o cara seja uma coisinha bizarra, todo pai, toda mãe, quando olha pro seu filho. Então é um jeito de falar uma coisa universal de um jeito muito bonito. Outra música que entrou praticamente por causa de uma frase, ela é boa também, mas aquela tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. É sensacional, né? Esse tipo de coisa, então, às vezes a música entrou por causa de uma frase. E você precisa ouvir essas frases antes de morrer, mesmo que seja aqui no podcast. Mas são coisas que vão te mostrar como é rica a nossa cultura. A gente, como conservador, esse movimento dos últimos tempos, a gente ficou com uma má vontade, até porque tem muita questão ideológica, realmente 90% dessa lista, tudo deve ser meio de esquerda, outros, o resto morreu, enfim. Mas quando eles não estão falando dessas coisas, ou às vezes quando estão falando de um jeito interessante, a gente precisa pelo menos conhecer, né? Não dá pra você fugir de coisas que são legais só por causa de uma questão ideológica. É a mesma coisa que você deixar de ler o Morte e Vida Severina porque o autor era comunista. Não faz sentido, né?
Então, é isso aí. Antes de mais nada, eu só fiz essa lista do Spotify, é a que tem 1001 músicas. Então tinha muita coisa que não tinha no Spotify. Muita não, mas tinha algumas coisas que não tinham no Spotify. Então eu também fiz uma lista no YouTube, que vocês também vão acessar aqui pelo link, que é o que sobrou, né? O que não tinha no Spotify, mas que eu acho que deveria estar na lista. Outra lista que eu fiz foi a lista de refúgio. É uma lista do que sobrou. Porque tinha muita coisa que não entrou. O legal de escolher um número como 1001 é você limitar. Então você tem que escolher realmente as coisas mais legais. Então teve muita coisa boa. Aliás, outro dia eu tava ouvindo só essa lista de refúgio aí. E é sensacional, tem muita coisa boa. E também tem uma terceira lista, que é a lista das versões. Tem muita música que é emblemática, por exemplo, Eva. Minha pequena Eva. Essa tinha que estar nas 1001 músicas, só que ela não é brasileira, ela é uma versão. Agora, é importante dizer que eu não coloquei 2 caras na lista. 2 que estão em todas as listas E eu não coloquei porque a lista é minha, eu faço o que eu quiser, como eu já disse aqui. Um é Sepultura, que eu acho muito chato. Aquele cara que, ao invés de cantar, ele tá vomitando. O instrumental, quando vem, você fala, puta, legal, tem né, poderoso o negócio, vem. Aí o cara começa a cantar como se fosse uma cabra sendo estuprada. Aí não dá, né? Outra banda que vão reclamar, com certeza, é Racionais. Racionais, pra mim, eles têm um negócio interessante, mais ou menos, mas não chega lá. Eu acho que dá pra você passar sem ouvir essa porra, tranquilamente. E funk, obviamente, não entrou. Caneta Azul não é funk, porque o cara tem uma melodia ali. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com minha letra. Ficou pro refúgio ali o Feira de Acari e o Eguinha Pocotó, porque eu acho que são coisas interessantes que a gente tem que ouvir antes de morrer. Mas no final, na hora que eu escolhi as 1001, ficaram de fora. Outra coisa que eu percebi fazendo a lista é o seguinte: como a música se deteriorou com o tempo, tanto a letra como a música. É difícil você achar nos dias de hoje uma letra como Rosa. Rosa é uma letra que tem palavras que, se você fala hoje, o cara nem sabe o que você tá falando. O vocabulário da música diminuiu muito, muito. Desde do começo ali, né? De quando começou a ter letra, que acho que a primeira que tem letra, se eu não me engano, acho que é da Chiquinha Gonzaga. Mas eu não sei se a letra é da época ou se foi feita depois. Mas aí o Noel Rosa, tantos compositores da época que faziam letras, sensacionais, com pegadinhas, com sacadas e não sei o quê, e que hoje o cara fala o básico do básico. Não que não tenha o básico do básico. Então tem também aquela, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, numa outra versão, que não é a versão original, que é uma canção bonita, simples, não tem nada demais, não tem essa coisa da letra, mas é isso que eu falei, junta letra e música e o negócio fica interessante, é uma coisa que você precisa ouvir. Outra coisa que eu percebi é que músicas que falavam de Deus eram muito comuns. Falavam de Deus de uma forma... não era música gospel, né? Não era música de louvor. Era música que no meio da música o cara falava Deus, Jesus. Porque fazia parte da cultura de uma forma muito mais... Principalmente essa cultura mais... Cultura de massa, tipo a grande mídia, eles falavam desse assunto religioso de uma forma muito mais natural, sem ter vergonha de falar. Pô, Gilberto Gil, que tá aí no petismo, não sei o quê, tem músicas falando de Deus, e eu nem tô falando daquela Se Eu Quiser Fala com Deus. Tem um disco que chama Gil e Jorge, que abre com uma oração, simplesmente uma oração. O próprio Jorge Ben tem uma música que tá aí, que fala de Santo Tomás de Aquino. O nome da música é Como Disse Santo Tomás de Aquino. Ou seja, são coisas que você vê como a influência da grande imprensa, dos meios culturais, para proibir você de falar de Jesus, de Cristo, aumentou muito, assim. Ao tempo que sempre se falou também das coisas orixás e coisas assim, e hoje em dia o orixá continua, né? Em toda a música tem, você pega Ivete Sangalo, metade das músicas fala de orixá. Então você vê como isso também foi uma forçação de barra das elites culturais, né? Então, talvez seja a hora da gente voltar a falar um pouco mais profundamente das coisas e voltar a falar com naturalidade, Você acredita numa coisa, você fala naquilo normal, entendeu? Sem precisar esconder. Agora, fazendo justiça aqui, no rap o pessoal ainda fala de Deus com um pouco mais de naturalidade. Às vezes, o próprio Racionais, que eu não coloquei quase por birra, tá? Mas enfim, o rap até hoje, talvez por vir mais da comunidade mesmo, da galera, aqueles evangélicos, tem muita galera assim, e até os católicos, né?
Então, eles falam de Deus com mais naturalidade, até porque no caldo cultural deles isso está mais explícito ali. E eu não vou ficar falando mais muito, porque música só vendo, como dizem. Então, vão lá ouvir a minha playlist. Espero que vocês gostem. E comentem porque eu descobri muita coisa mesmo, por causa dos comentários de vocês. Muita coisa muito boa, que eu nem fazia ideia. Então, muito obrigado. Esse foi mais um minicast do Quinto Elemento. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Felipe Trelli. Um grande abraço. Até a próxima.